Bom, então, hoje, dia 29 de novembro de 2023, nós temos um encontro síncrono para tratar sobre o eixo tecnologia. Nós vamos trabalhar e conversar sobre as atividades da disciplina 2 do módulo 1. Eu vou fazer uma breve apresentação, mesmo todos já me conhecendo, né, mas a minha área de atuação é a área de educação matemática e ciências, a minha formação é em matemática, e assim que a professora Agda entrar na sala, ela faz a sua apresentação. Nesse momento, né, nós optamos por fazer a orientação por grupo de professores, né, porque até estava na atividade para vocês entrarem em contato com o orientador, mas como na disciplina 3, desse módulo 1, também vocês vão realizar uma outra atividade, que é escolhendo outras 4 atividades investigativas, e dentro dessas 4 atividades investigativas, escolher 2 subtemas, e para fazer a experimentação, né, e depois todo o texto de campo. Então, optamos para deixar para março, né, quando inicia a disciplina 3, especificar qual orientador vai estar com vocês. Também pensando que em março vocês já vão estar com outras turmas, tá? Começa o ano letivo, então durante todo o próximo ano, aí teremos um orientador específico. Mas isso também não quer dizer que não tenham grupos de orientadores, certo? Mas vai ter alguém mais próximo de vocês, né, um dos professores, no sentido de orientar até na estrutura também, pensando já na estrutura do TCC. Eu trouxe aqui uma breve apresentação, mas relatando e trazendo os aspectos pedagógicos, então, do nosso curso. Deixa eu passar aqui. Bom, então, nesse eixo, né, no eixo tecnologia, né, sou eu e a professora Agda, que estamos nesse momento, pensando que nesse módulo 1 é o contato com as atividades investigativas, então esse módulo 1 é muito de exploração dos eixos temáticos, dos subtemas e dos recursos que estão disponíveis nesses subtemas. Então, aqui é a estrutura do módulo 1, nós tivemos a disciplina 1, então, os eixos temáticos estão divididos, né, em 4 subtemas, né, as estruturas dos eixos temáticos, e aí dentro de cada eixo temático nós temos os subtemas. Então, o nosso subtema, hoje, nós vamos conversar sobre a tecnologia. E dentro desse subtema, vocês escolheram, né, os recursos e como desenvolver essa experimentação. Bom, a estrutura de uma atividade de investigação, se a gente foca na introdução, no desenvolvimento da atividade e na aplicação em sala de aula. Neste momento, deixa eu permitir aqui para os colegas. Então, nesse momento, né, a gente está no desenvolvimento, ainda na introdução, que é a exploração desses materiais, e no desenvolvimento da atividade, mas não estamos ainda na sala de aula, estamos desenvolvendo como se fosse um piloto, né? Nós estamos testando os recursos e as atividades investigativas que nós estamos propondo realizar. Quando eu digo nós, né? Pensando vocês junto com os orientadores, esse grupo de orientação. Bom, na disciplina 2, então, vocês tiveram, né, é o início da gente começar a pensar no trabalho de conclusão do curso. Vocês já fizeram a escrita do texto de campo 1, tá? E a escrita do texto de campo 2, tá? Que já também foi entregue, e agora, que essa escrita, eu até vou retomar, né, essa escrita de texto do campo 2, né, o que é um texto de campo, né? Então, é trazer, né, as suas crenças, as suas preferências, e justificar por que eu escolhi essas 4 AIs, né? O que me chamou a atenção
aqui eu escolhi eixos temáticos, e dentro desses 4 eixos temáticos, os 2 subtemas. Posso trazer também qual é a minha perspectiva em escolher essas 2 atividades investigativas, no sentido de descoberta, né, de procurar também material e explorar materiais que eu ainda não havia trabalhado em sala de aula, também pode ser, né? E nesse primeiro momento, a experimentação era uma experimentação sozinha, né? Então, nós não tínhamos aplicação em sala de aula. Era vocês realizando as experimentações, as sugestões de experimentação que vêm nos recursos. Bom, então, nós temos aqui também, né, as atividades investigativas, traz que tem sempre nesse texto de campo, a gente pode relacionar com o nosso contexto escolar, o nosso contexto profissional, o nosso espaço formativo, que no curso considera a relação com a escola, a realidade desse território, desse ambiente que nós fazemos parte, e nossas experiências. E aí nós chegamos ao texto de campo 3, né, que é o que precisa ser postado até dia 10 de dezembro. Nesse texto de campo 3, né, vocês vão fazer o registro, o relato desse experimento. Então, tem alguns recursos que vocês encontraram, que vocês possuem textos, possuem vídeos, animações, né, simulações. Então, vão escolher dentro desses recursos aquele da experimentação. Vai precisar realizar, sim, realizar a leitura também dos textos, né, que tudo é para contribuir. Pode procurar algum material extra do material que é sugerido ali, dos recursos que é sugerido. Como eu falei, né, os recursos, eles são sugeridos e é para serem explorados. Então, a minha experimentação vai ter que estar dentro daqueles recursos, tá? Mas eu posso também realizar pesquisas fora o que está dentro do ambiente virtual. Então, nesse texto de campo, nessa escrita, né, eu posso ter também registro visual, e esse registro visual pode estar por meio de foto, de vídeo, né, de desenhos. Então, são maneiras, até mesmo ilustrações, que eu desenvolvi ao longo do experimento, que eu posso também trazer como registro. Por exemplo, fiz o experimento e ali sugeria realizar com um tipo de material. Mas resolvi que com aquele material, como não era o material que eu tinha disponível, eu procurei utilizar um outro material que eu tinha em casa, né? Então, eu posso tirar uma foto daquele primeiro registro, da atividade inicial, que eu fiz a partir da sugestão do material, e depois eu tirar uma foto de um outro material que eu utilizei, que eu adaptei conforme a minha realidade, conforme aquilo que eu já havia. Tá? Pode também falar nesse texto, né? Trazer a tua experiência durante a realização desse experimento, certo? E nessa realização trazer quais foram os desafios que tu encontrou para a realização do experimento, né? Quais são as potencialidades, o que tu acha que poderia também, se eu for utilizar experimento em sala de aula, o que eu poderia ampliar, modificar, tá? Então, são as tuas percepções na hora de fazer o experimento, né? E até mesmo trazer elementos das leituras dos outros recursos que também estão disponíveis, né? Ainda, nós temos, vocês já devem... ainda nesse texto de campo, né? Vocês vão ter que elaborar uma questão-problema. O que é a questão-problema? É uma pergunta que eu possa problematizar, né, de cada experimento. Então, eu vou fazer uma pergunta para um experimento, uma pergunta para outro experimento, assim como eu vou ter esses textos de campo para um experimento, né, e para outro experimento. Pode ser um documento só, assim, desde que esteja, né, especificado ali.
Certo? Então, nesse primeiro momento, eu trago, né, a gente retoma esse texto de campo 3, e quando a gente fala em texto de campo, a gente procura fazer a escrita de uma forma narrativa, então, trazer elementos, né, da experiência, então, a gente sempre coloca a questão do passado, o que nós já vivenciamos, o que nós estamos realizando agora, vivenciando neste momento, e quais são as perspectivas para o futuro, né, a partir do que a gente tem. Então, a gente coloca como a temporalidade na minha escrita narrativa, tá? Considerando sempre o contexto também, trazendo a questão social, né, trazendo que estrutura eu tenho, por exemplo, agora para realizar esse experimento, essa atividade investigativa. Certo? Bom, então, essa é uma primeira apresentação, até para a gente se situar, e agora eu deixo aberto para as perguntas, né, para a nossa conversa e para as dúvidas de vocês. Boa noite, Marta. Boa noite, Edu, quem chegou depois. Júlia, podes abrir o teu microfone. Oi, prof, eu fiquei com uma dúvida e eu não consegui participar da última reunião do dia 8. Agora eu não me lembro por quê, mas eu tinha uma outra atividade no momento. É sobre os experimentos, né? Cada atividade tem, das minhas, tem 2, 3 experimentos. Vou pegar o exemplo aqui do nosso eixo temático, tecnologia. A gente vai fazer a simulação da gaiola de Faraday, não sei como que é o nome. Fahrenheit. Só que nesse experimento, Fahrenheit, nesse experimento eu tenho 2. Nessa atividade eu tenho 2 experimentos, né? E aí, na outra minha atividade, do outro eixo temático que eu escolhi, que é o universo, eu tenho 3. E aí, então, eu não entendi se eu posso escolher um, se eu faço todos, né? Porque eu vi que eu tenho um texto de campo para cada eixo escolhido. Isso. Então, esse da tecnologia, posso fazer um experimento desses e trabalhar nas minhas experiências de um deles. Isso, um recurso. Tu pode até, no texto de campo, tu vai trazer na tua escrita que tu explorou os outros, né? Tu visualizasse os outros. Mas por que tu escolheu esse? Sim. Dentro dos outros experimentos, por que tu escolheu, dentro dos experimentos disponíveis, dos recursos disponíveis, por que tu escolheu este experimento? É isso que eu tenho que colocar? Isso, e aí trazer, bom, então eu escolhi esse experimento, aí eu fiz o experimento, tu fez o experimento conforme está no recurso, ou houve adaptações. Então, o porquê da tua escolha? Se quando a gente conversa sobre a escrita do texto de campo, não é um texto que vai apenas descrever, né? Mas ele vai trazer as tuas reflexões ao longo dessa caminhada, ao longo da escolha das atividades investigativas, ao longo da escolha dos recursos, ao longo da exploração desses recursos. Eu botei no outro texto, né, que as minhas motivações por essa temática vêm de todo o meu interesse pelo trabalho com ondas, né, que é o nome do subtema, ondas, né. Então, quando fui olhar, eu imaginava que seria uma outra coisa, né. Gostei desse experimento, eu não consegui ainda realizar, não consegui juntar o material, porque essa peneira de metal, eu vi que eles falaram, pode ser uma caixa de leite também, que tem um outro texto que fala sobre materiais complementares, mas eu não consegui entender ainda como que eu iria aplicar. Aí eu até mandei uma mensagem pro tutor que eu iria atrasar um pouco a tarefa, mas aí foi trocada a data, né? E agora dia também, 10. vocês podem enviar mensagem para a professora Águida. A Águida é da física, né, do Instituto de Matemática, Estatística e Física, que é o mesmo que eu sou, mas ela é da área da física, né? Eu também tenho, podem mandar para mim ou mandar para a Águida.
Então, é nesse sentido que a gente também fez essa dupla aqui, né, para poder orientar vocês. Não necessariamente agora vocês podem, se é uma dúvida também conceitual, podem enviar para nós, né, ou ainda de recurso. A mesma coisa sobre ontem, né? Ontem nós fizemos a reunião com o grupo do Eixo Ambiente. Então, se tem dúvida lá com alguma experimentação, algum conceito, algum material, ontem era a professora Isabel e o professor Fábio, vocês podem enviar mensagem para esses professores também, né? Então, não necessariamente, claro, o tutor a gente faz a mediação conosco, né? Sim. Mas... Tá bem, agora eu entendi. Porque o que tem 3 experimentos, eu não sei se eu vou conseguir fazer todos, né? Mas 2 deles eu conseguiria. Então eu ótimo, né? Claro, se tu conseguir fazer 3, né? 2, perfeito, né? Mas conseguir fazer apenas um, só que no teu texto de campo tu vai trazer esse teu processo, né? Esse teu processo de escolha, o porquê das escolhas, o porquê que tu não preferiu mais esse tema do que o outro, né? O que instigou para tu realizar essa pesquisa. Tá bem. Alguém mais? Alguma dúvida? Pode ser, prof? Pode, Marta. Boa noite, prof. Tudo bem? Tudo. Quando eu escolhi o tema tecnologia, que ali diz que tem que fazer um motorzinho elétrico, né? Até diz como é que faz, eu vi na internet também, conversei com professores da escola que eu trabalho, como é que se faz e tudo mais, né? Mas eu achei um dos recursos que eles chamam ali de didático tecnológico, né? Sim. Ali, que também ele acaba se relacionando com o tema que eu escolhi de ontem, que é o lixo, né? Porque é vantagem e desvantagens da energia. E aí eu queria saber se eu posso colocar nesse próximo estudo de campo agora, né, essa relação. Maravilhoso, Marta. Né? Então... Eu acho que essa é uma das propostas, né? Por isso que neste momento dessa disciplina e depois na disciplina 3 também, vocês vão ter que voltar e explorar esses recursos. E conseguir fazer essas relações entre os eixos temáticos, entre os subtemas, e até mesmo, se vocês perceberem, tem 1 ou 2 materiais que estão em 2 atividades investigativas, porque quer dizer que servem para, né, para 2 ou mais até atividades investigativas. Então, fazer essa relação só tem a enriquecer mesmo, né, a percepção e o texto de campo, e depois até para o TCC, né? Porque eu acho que tudo tem, sei lá, eu pensei sempre que tudo tinha que ter uma relação, né? É muito bom ter a parte elétrica, né, dentro de casa, né, os eletrodomésticos, mas na hora que eletrônico, né, para onde vai? Isso, aí tu quer comprar um novo, moderno, aí tu faz o que com aquele, né? E aí eu já comecei a relacionar com o de ontem, que é o ambiente, né? Acho que é muito bom, sim. Tá isso pode certo. ficar até no final dos teus textos de campo, trazer, né, essa relação. Eu também já fui atrás de outros temas, né, que a senhora falou ontem, que a gente pode procurar alguma coisa a mais, né? Aí descobri uma fazenda em Mato Grosso do Sul, que ela utiliza todo o resíduo dos bois para energia da fazenda. Então, nada vai fora. Aí é a questão da sustentabilidade já se entra, né? Olha que amplia, né, os entendimentos e às vezes eu fico pensando, é que para nós adultos, acho que entender isso, né, mas
como tudo eu penso assim para o ensino fundamental, anos iniciais, eu sei que eu não posso me aprofundar muito, né? Ou Não, o teu aprofundamento e as tuas pesquisas, pelo que tu já ontem nos relatou, é as tuas concepções e o conhecimento que tu estás trazendo, né? E reconstruindo para ti. será E, que é e isso, muita coisa para essa modalidade de ensino dos anos iniciais? pois é, mas aí o que acontece? No momento que tu for aplicar em sala de aula, claro que tu não vai trazer conceitos, né, para os anos iniciais, mas vai ver estratégias de ensino, que a nossa estratégia é o ensino por investigação, desses alunos, né, desses estudantes. Então, você vai fazer adaptações. Isso tu já pode pensar que é adaptações, mas nesse momento tu está trazendo as tuas inquietações, as tuas questões, problemas. E essas questões, problemas que estão embutidas nessa tua pesquisa, só tem a colaborar nessa reconstrução do conhecimento, né? Não Então, quer dizer que eu vou colocar tudo isso em prática, né? Porque na sala de aula, aí tu vai fazer a proposta, tanto que tem na disciplina, no próximo módulo, disciplina 3 ou 4, tem o planejamento. Então, é um planejamento para sala de aula, tá? Mas para a gente atuar em sala de aula, todos nós temos a nossa formação, os nossos estudos, e é o que nós estamos fazendo nesse momento, né? E acho que daí vê o desenvolvimento do aluno, se aquilo ali também está interessando para ele, né? Acho que tem tudo Porque aí tu isso. vai conhecer a tua turma no que vem, tu vai, né, vai saber o público que tu tens, né? E também Dá como pra ir estimular esse público. Eu acho que é isso também, né? Se dá para ir mais adiante ou não, né? Claro, isso. Porque aí, a gente faz um planejamento, mas a gente sabe que tudo também não é nada linear, né? Existe, tudo é adaptável, a gente vai adaptando, até por isso que tu não sabe que questões, problemas os alunos vão trazer para ti. Às vezes coisas que tu nem imaginava eles trazem, né? Então, esse momento é o momento de nós, professores, fazer esses estudos dos materiais, fazer as nossas perguntas, fazer os experimentos, né? Testar também o experimento. Tá bom. Obrigada, tá, prof. Tá bem. Alguma pergunta, pessoal? Ou alguém, além de pergunta, quer fazer um relato, quer nos dizer como é que está realizando essas atividades, como é que está realizando a escrita do texto de campo? O que vocês estão pensando e o que vocês estão... Como vocês estão experimentando também, né, essas atividades, a própria disciplina, o próprio curso? Silêncio é de final de ano ainda? Já? Então eu vou falar, posso? Posso, deves. Silêncio não é bom nesse momento. A gente sabe como é que é. Eu lembro da pandemia, como é que era isso. Bom, sou o professor Eduardo, então. Eu já fiz os meus 2 experimentos, tá? Um é do eixo ambiente, mas eu não pude participar ontem da discussão. Ele do efeito estufa. E o outro, esse motorzinho elétrico que a colega colocou, que eu também fiz ontem. Ontem de manhã eu consegui terminar. Tive um pouco de dificuldade em encontrar os materiais, né? Tive que catar aquele fio lá para fazer a tal da bobina. Isso não foi bem simples para eu encontrar, mas desmontei aqui um estabilizador velho que eu tinha, achei uma mina de fio de cobre esmaltado, né? E deu certo, deu tudo certo. Eu já praticamente escrevi já os textos de campo. Agora, essa questão problema ali que a senhora falou, não entendi, questão problema em relação ao experimento em si,
Tipo, não consegui fazer tal coisa porque eu não encontrei tal material, como é que é? Não entendi. Ou é uma possível questão problema de algum aluno que de repente faria para mim, né? A questão problema é tua, né? É uma elaboração tua. A partir desse experimento, qual seria a questão problema o que tu gostaria de perguntar? Não é filosofar um pouco em cima. O que tu gostaria de perguntar? O que tu gostaria de trazer essa questão problema? Tá. É claro, em relação a esse eixo temático, em relação a essa atividade investigativa, em relação ao experimento, mas pensa em algo mais amplo, né? E a questão problema não precisa ser uma questão que, eu sei a resposta, senão não é questão problema, né? Sim. É uma pergunta. É o faz de conta de questão problema. Isso. Então, é deixar a criatividade vir e deixar as crenças, né? E Sim. deixar emergir aquilo o que eu gostaria de saber, né? Que nem ali nesse do motor elétrico, né? Até coloco, eu escrevi isso. Não sei se é pertinente, mas que se eu fosse pedir aquele material pensando na prática de sala de aula, né? Se eu fosse pedir aquele material para os alunos, de repente eles nem estariam. Eu tenho meus alunos lá, a gente sabe que eles são meio quase devagar parando, sabe? Então, seria mais interessante se eu tivesse todos os materiais disponíveis e eu já tivesse tudo organizado para eles só chegar e fazer o experimento. Aí ia dar certo. Agora, se eu de repente assim, semana que vem vocês tragam isso, para a gente montar o experimental, isso de repente não ia dar tão certo. Sabe, sempre tem aqueles que não trazem, não sei o quê, sabe? Então fica meio assim. Então eu até levanto a questão do laboratório de ciências, né? Como é importante dentro de uma escola ter um laboratório com materiais disponíveis para a gente poder estar fazendo essas coisas. Acho que eu vou viajar meio por aí também. Né? Mas é o que a gente vem conversando aqui, né? É trazer também o teu contexto profissional. Na tua escola não tem, isso tu pode trazer, né? Depois faz o experimento, faz toda a tua análise, vê as limitações do experimento, vê os desafios, tu já está trazendo que é a questão do material, né? Quando tu for levar isso para a escola, quais vantagens e desvantagens também pode trazer, né? E não tem laboratório de ciências na tua escola, pelo que tu falaste, né? Aí pedir, né, solicitar para os estudantes trazer esse material. Bom, os estudantes que tu tem este ano, aí pode trazer também um pouco dessa característica. Mas será que a turma que vai ter ano que vem vai ser também desse, né? Isso é uma cultura também, às vezes, que vai se criando de incentivo, né? De falar, por exemplo, sobre motor elétrico e de perguntar para eles, né? Como será que a gente constrói um motor elétrico, né? Eu até coloquei na atividade anterior que eu escolhi essa justamente por isso. A minha turma, eu sei que eles adoram mexer com essas coisas. Eu lembro que a gente fazia um circuito elétrico em outros tempos aí, e eles amavam fazer, né? Circuito, montar com fio e LED e tudo mais. Então, dos meus motivos de ter escolhido essa atividade, além do conhecimento, claro, né? Mas é o interesse dos alunos, que eles têm muito interesse na questão da eletricidade, de mexer com essas coisas. Isso eles gostam, realmente eles gostam. A minha dúvida é a questão de eles terem o material, mas isso também não é problema para a gente fazer, né? Quando a gente, como a senhora falou, quando a gente instiga e eles veem ali né? Eles se interessam. Ainda mais no momento que se eles puderem implementar essa sala de aula e deixar eles criarem o que eles podem fazer, né, com esse motor elétrico, né? Sim. Então, claro, mas pensando, como eu digo, isso é um processo que a gente está, né, de exploração de material. Então, nesse momento foi esse material que tu escolheu, mas a gente vai ter exploração também desses recursos, dessas atividades investigativas em outros momentos do módulo 1. Então, é o momento da gente pensar e experimentar, começar nossos experimentos. Certo. Obrigada. Alguém mais quer falar até sobre a sua atividade investigativa, sobre o experimento?
Deixa eu confirmar o link, o pessoal não está conseguindo entrar. Deixa eu mandar aqui. Alguma pergunta, pessoal? A Thalissa, que é a nossa tutora no polo de esteio, também está entrando. Boa noite, Thalissa. Acho que vocês não estavam conseguindo entrar no link, né? Não. A Águeda colocou. Eu estava conversando com os estudantes. Queres conversar um pouquinho, Thalissa, sobre as atividades, até a tua percepção, né, em relação às correções até o momento? Nós estamos falando sobre os recursos, a utilização dos recursos. Desculpa, estava fechando o microfone. Tu diz em relação aos recursos disponibilizados no ABA? Não Isso, compreendi o que a gente já conversou? Existem alguns recursos que os links também ou estão quebrados ou não estão disponíveis, né? E nós já disponibilizei ele tanto para os outros professores, outros colegas, como para vocês, a substituição. E tem alguns que não têm substituição, né? Então, o pessoal estava comentando sobre as experimentações que eles estão fazendo, né? E a dúvida era, por exemplo, tem algumas atividades investigativas que têm 2, 3 experimentações. Preciso fazer todas? Né? E aí nós conversamos, não precisa fazer todas, mas no momento que tu escolhe uma, tu vai relatar, né, tu explorou o material, que existia 3 experimentações, mas escolheste uma, e qual os argumentos, o porquê daquela escolha, né? Então, acho que tu podes até comentar alguma coisa sobre isso, até pelos textos né, que já foram entregues, alguns. Sim, eu não sei se é o caso, se tem alguém aqui do polo de esteio. Eu não me recordo, assim, de ter muitos no eixo de tecnologia, mas eu não cheguei a receber, assim, nenhum caso dos links que não estavam funcionando. Então, eu não sei se o pessoal realmente acabou fazendo a substituição ou casualmente as escolhas não coincidiram, né? Mas para quem está fazendo a atividade relacionada a isso, como eu orientei os cursistas do Polo em Esteio, a ideia é justamente que é um momento de fazer, né, a experiência, é uma experienciação, mas ela não é uma experienciação diretamente com o aluno, né? Tinha muita gente preocupada com isso. É o momento de sentar enquanto professor e observar aquela atividade, fazer ela, reproduzir, observar o que precisa ser mudado, o que não ficou legal, o que talvez não vá funcionar com o estudante, né? O que poderia ser modificado aqui e ali. Então, esse seria o exercício, né, quando a gente fala do texto de campo. Não é simplesmente relatar, vou falar sobre o funcionamento do motor elétrico, e aí descrever a atividade, né, não é nesse sentido. O que se espera é justamente o que surgiu ali nas entrelinhas, vamos dizer assim, o que está por trás dessa descrição, o que vocês perceberam, enquanto dificuldade, até mesmo sendo professor, que a maioria é professor, o que vocês sentiram de dificuldade naquilo ali, o que ficou tranquilo, o que poderia ser explicado de outra forma, né? Então, o exercício é muito mais esse do que simplesmente descrever como fazer a atividade, né? Ele está além desse cenário descritivo, né?
Boa noite, acho que o professor Jorge entrou. Boa noite, Jorge. Se tu consegue. Boa noite, Denise. Deixa eu abrir a câmera aqui, tudo bem? Tudo bem. Oi pro pessoal, boa noite. Boa noite. Tô com a Ana aqui, não sei se a Águeda conseguiu entrar já, acho que não, né? Ela Eu vi que vocês, agora que nós estávamos conversando, eu não sei o que houve, mas aí eu percebi que vocês não estavam conseguindo acessar o link, né? Então eu Sim, compartilhei agora. tá Compartilhei bem. com a Agatha. Nós estamos falando, até o professor Jorge e a professora Águeda são da área da física, né, no Instituto, no IMEF, então isso eu comentei no início, e nós estamos falando de motor elétrico. Beleza. Então, é muito bom agora vocês participarem, né? Não sei se a Agatha consegue também. E a Thalita Então, está. a Águeda tá numa consulta médica e Isso. assim que ela sair, ela entra. Então, se eu conseguir dar alguma ajuda ao longo da discussão, eu me intrometo aqui. Obrigada. Se tu ficar conosco mais um pouco, eu agradeço. Então, muitos cursistas, muitos professores estão realizando, né, nessa área de tecnologia, a construção do motor elétrico, né? E algo que, por exemplo, o Edu acabou de falar antes de vocês entrarem na sala, é a questão dos materiais e na escola também não ter laboratório de ciências, né? Então, esses são alguns desafios impostos pela sugestão do recurso, né, pela utilização. Eu não sei se tu queres falar alguma coisa sobre esse recurso do motor elétrico, Jorge, o que é possível fazer na área de ensino, né, que isso pode se ampliar. Na verdade, a questão do motor elétrico, né, do ponto de vista físico, é um excelente exemplo para trabalhar conservação de energia, né, avaliar as formas, né, de conversão de energia, energia cinética, energia mecânica, energia elétrica, né. Então, eu não sei qual é o estudante que trouxe essa temática, eu posso, de repente, passar para ele algo desenvolvido junto ao mestrado nacional profissional em ensino de física. Eu participei de uma banca de um estudante que preparou uma sequência didática de uma série de uns 10 experimentos com o motor elétrico. E realmente tem experimentos bem simples que a gente pode fazer, até mesmo com uma pilha, um clipe, uns pedaços, né, pequenos de metal, que basicamente mostram que a partir dos contatos elétricos feitos de uma forma correta, né, a gente tem como fazer um movimento, né, tendo imã, enfim, sabe? Então, eu acho que sim, é uma ideia boa que pode ser trabalhada, mas tem um custo, né? Mas é um custo mínimo, né? É basicamente pilhas, ímãs, né? Então, e do ponto de vista conceitual, sim, né? Trabalhar toda a questão da energia, né? Eu acho que seria um belo exemplo para instigar os estudantes, né? Sobre, da onde vem né, a energia que faz com que o movimento aconteça, né? Qual é a forma de energia que existe antes de ter o movimento? Aí falar de energia química, energia elétrica, né? Com uma pilha, um clipe e um ímã, dá para falar de umas 4, 5 formas de energia, né? Não sei se o estudante que trouxe essa temática tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa. Aí eu posso talvez responder de forma mais assertiva, né? Thalissa, obrigada, Jorge, mas agora é bom até eles nos conhecerem, né, um pouco mais. Sim. E isso eu já também relatei para eles, né, eles podem enviar mensagem para nós, por isso que é bom eles saberem também, a gente não está ainda especificamente com o professor orientador, já conversamos, né, que vai ser posterior,
mas, eu quero um material, gostaria de um material mais específico da área da física, agora como tu trouxesse. Então, pode enviar também mensagem lá pelo AVA, ou por e-mail para o professor Jorge, né? Ou até mesmo a professora Ada, que também faz parte, não necessariamente o professor Jorge está no grupo de tecnologia, ele vai estar amanhã no outro grupo, mas não quer dizer isso que a gente não possa caminhar, né, por outros eixos temáticos. Thalissa, por favor. Só queria contribuir para a fala do professor Jorge e auxiliar o cursista, quando a gente fala, né, nessas questões, principalmente da parte das ciências duras ali, e se depara com situações assim, a construção de um motor elétrico. Geralmente a gente associa aquele estereótipo do laboratório, e não necessariamente quando a gente está falando na escola, a gente precisa ficar preso a isso, porque principalmente a construção do motor elétrico, que claro que tem N protótipos para fazer, mas como o professor colocou, com uma simples pilha e fiozinho ali de cobre, a gente consegue construir em um clips. Então é uma coisa muito simples de se fazer, simples e rápida, né? E isso pode ser feito na própria classe do aluno, não precisaria de um laboratório especial, um laboratório específico de ciências. Claro que precisaria comprar os materiais para fazer o experimento, mas não é uma coisa assim que precisaria em grande quantidade, né, num volume muito intenso. Então é uma atividade que ela é bem tranquila de ser produzida com qualquer idade, né, pode ser feita tranquilamente numa sala de aula ou até fora da sala de aula, e utilizando poucos recursos, e realmente a margem de exploração em questão de conteúdos e atividades interdisciplinares também que podem ser desenvolvidas, ela é muito rica, assim, muito grande, né? Então, todas essas questões também, eu penso que vocês cursistas, né, podem abordar e refletir enquanto estiverem escrevendo ali o diário de campo, o texto, né, de campo de vocês, que isso vai enriquecer bastante, até para o TCC futuro e nas próximas disciplinas. É isso, né, Thalissa? Obrigada. Alguma pergunta a mais? Algum relato, né, da atividade investigativa que está trabalhando ou a utilização do recurso? Eu queria, então, até contribuir, então, com os professores, né? Professor Jorge, eu vou lhe pedir esse material do que a gente pode utilizar, né, com o motor elétrico, e porque até eu me instigo, né, mesmo eu não estando em sala de aula, eu também queria saber, será que um motor de liquidificador também é feito de ímãs? Né? Porque eu penso assim, acho que o meu aluno vai querer me questionar, o liquidificador também é assim? É feito todo com esses fios e pilhas, né? Para que serve o ímã, né? Eu acho que o aluno vai questionar e eu acho que se eu experimentar em casa, eu vou saber, né? Depois dizer para ele. Porque assim, eu não entendo quase nada de física, professor. Eu só ligo as coisas na tomada e deu. As partes, isso aí é normal, assim como é a realidade de muitos estudantes, né? Que estão cercados de equipamentos, e do ponto de vista do entendimento físico, é acessível, às vezes, alguns são mais complicados, outros um pouquinho mais simples, né? Mas a maior parte daquilo que a gente tem em casa aqui nos cerca, a gente é usuário, vai lá, aperta o botão, desliga, desliga, né? Como funciona, né? Isso, quando a gente é criança, olha, isso a gente pergunta a rodo, né? Como é que funciona, por quê? E aí, dependendo dos estímulos que nós temos, das respostas que nos dão, a gente avança para um lado ou para outro no que diz respeito às nossas escolhas, né? A gente vai escolhendo a nossa caminhada de acordo com, né, as nossas curiosidades, né? Mas do ponto, né, só específico, né? A diferença do que a gente propôs aqui com uma pilha e do liquidificador é a corrente, né? A corrente que tu liga numa tomada é uma corrente alternada. E aí ela já é alternada, e aí a gente sim, né? A gente usa ímãs, né? E a corrente da pilha não, a corrente da pilha é contínua.
Aí, para fazer girar, tem algumas diferenças, né, entre a corrente contínua e alternada. Mas a física é bem parecida entre os dois casos. Tá bom, obrigada, prof. E a Marta trabalha com séries iniciais, Jorge, né? Então, por isso que ela diz as crianças, né, vão fazer perguntas, será que tudo é com pilha? Eu acho que é nesse sentido, né, Marta, que tu traz. É verdade. Antes, né? Porque o meu eixo anterior é o ambiente. Então, no momento que trabalha com a energia, eu também vou entrar com o questionamento. No momento que estraga o eletrodoméstico, faz o que com ele depois, né? Porque eu vou trabalhar com lixo, né, no ambiente. E nessa parte do motor elétrico, eu também quero trabalhar essa área, né, vantagem e desvantagens da energia, mas o que a gente faz depois, né? Tu troca um eletrodoméstico, ele estragou, tu descarta ele onde? Né? Tudo isso eu quero trabalhar. Perfeito, tá tudo correlacionado, né? Do ponto de vista ecológico, né? Do ponto de vista da sustentabilidade, né? Do ponto de vista também do que diz respeito à economia, né? Porque a gente vive muitas coisas, né? A obsolescência programada já está impregnada ali. A coisa é feita para tu comprou, estragou, compra um novo, né? Essa cultura de mandar arrumar, ela meio que se perdeu, né? E eu lembro que quando eu era criança, a máquina, sei lá, a máquina estragava, a minha avó me mandava arrumar, né? Agora a gente manda arrumar, o cara diz, não tem conserto, e se mandar arrumar é mais, tanto quanto mais caro, às vezes, né? Do que comprar um novo. Então a gente está realmente numa sociedade, né? É uma questão muito complexa que merece sim ser abordado, né? Com certeza. É que, como eu sou formada em pedagogia, eu penso tudo do primeiro ao quinto, né? Aí eu estava até conversando com a professora Denise, né, se esses assuntos são muito abrangentes para esse grupo de alunos, né? Mas no momento de colocar em prática, vai se vendo o que é muito abrangente, o que não, né? Acho que tudo vai depender das crianças, né? Isso, das perguntas que elas vão te trazer, né? Aí elas vão elaborar suas questões, problemas. Problemas, né? E a criança é muito bom, porque ela vai te trazer várias possibilidades que muitas vezes, às vezes a gente não pensou naquela possibilidade ou naquela pergunta. E é mais natural, né? As perguntas. Muito mais. A criança, ela pergunta o que vem na cabeça, né? Ela não tem vergonha. Alguma dúvida, pessoal? Alguma colocação? Bom, então, retomando, né? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer sugestão, né? Ou até mesmo conversa, vocês podem entrar em contato conosco. Entrem ali com a Thalissa, ou com o Igor, ou com a Sabrina, né? Que são nossos professores tutores. Ou envie mensagem ali pelo AVA. Ali é o nosso ambiente de comunicação. Se precisar, envie um e-mail, ou podem entrar em contato comigo também. Eu quero conversar com um professor, vocês têm ali os professores, né, das áreas do conhecimento, mas não está no eixo, né, tecnologia, não tem problema, né, e não tem problema, né, eu quero, agora o professor Jorge sugeriu um material, podem enviar também mensagem pelo APA, professor Jorge, lá procurando participantes, se não encontrar, entre em contato ali com a Thalissa, ou entre em contato comigo lá no grupo, que eu repasso para vocês, né, o e-mail do professor, da professora Agri, enfim, de qualquer outro professor, né, que mesmo não estando no eixo temático de vocês, mas vocês têm interesse. Eu sempre coloco, né, e trago que esse curso é um curso elaborado, criado e desenvolvido sempre no coletivo, né, no coletivo nós professores, junto com vocês professores da escola, com os nossos tutores professores. Tá bem, pessoal? Então, eu agradeço, né,
Agradeço a todos que estiveram nesse momento, agradeço ao professor Jorge, que entrou aqui também para contribuir, né, para a Thalissa também. A Thalissa colocou ali no chat uns links, né, do material. Quem não estava depois vai poder assistir também essa nossa conversa, e se for preciso a gente passa lá nos grupos. Certo? Então, uma boa noite, um bom descanso a todos, e obrigada, né, por esse diálogo. Um abraço. Um abraço. Obrigada.